O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não destes e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Santo, santo, santo é o Senhor, Rei do universo. E a santidade do nosso Senhor e nosso Rei, Jesus Cristo, Ele impulsiona homens e mulheres de todas as épocas a entregar as suas vidas, a fazer frutificar os seus talentos. E foi o que aconteceu com os beatos japoneses do início do século 17. Hoje a igreja celebra a memória de 3 beatos que foram missionários e martirizados em terra japonesa. São eles: Domingos Jorge, sua esposa Isabel Fernandes e seu filhinho de 4 anos, Inácio. Domingos Jorge, português, foi para as Índias Orientais, ou seja, para o extremo da Ásia, como missionário. Ele era leigo e fazia parte de uma confraria do Santo Rosário. Chegando em terras japonesas, ele conheceu uma bela jovem que fora batizada pelos padres jesuítas, que recebera o nome de Isabel Fernandes. Nome português, nome católico. Eles se casaram e tiveram um filhinho.
Inácio, em homenagem a Santo Inácio de Loyola. Era uma época de uma perseguição terrível aos cristãos japoneses. Nesta época, 1590 para 1600, 1610, os cristãos japoneses passavam de 300 mil, porque quem evangelizou o Japão, a ilha nipônica, foi nada menos do que São Francisco Xavier, o grande missionário católico dos tempos modernos. São Francisco evangelizou o Japão por 3 anos, de 1539 a 1541. E a comunidade católica cristã no Japão estava frutificando, e com as missões franciscanas, jesuítas e com as catequeses dadas pelos próprios leigos, a fé no Japão foi se espalhando de uma forma muito bonita. Somente que o imperador com ciúmes, o imperador cheio de inveja, de raiva, de ódio, como ensina Santo Tomás de Aquino, o demônio, não podendo ter corpo, ele se esconde atrás do poder temporal, dos governos, da política, para perseguir a luz, o bem e a verdade. O imperador prendeu logo os missionários jesuítas, 2 missionários jesuítas que tinham ficado na casa do beato Domingos Jorge. Eles estavam na casa, tinha dado acolhida. O imperador mandou prender o beato Jorge Domingos com os 2 missionários jesuítas. Eles ficaram presos por 1 ano. Depois de 1 ano de prisão, houve o martírio no ano de 1619, na colina de Nagasaki. Essa colina também já tinha sido banhada pelo sangue de outros mártires, São Paulo Mick e seus companheiros mártires. Nós celebramos essa memória no dia 6 de fevereiro. Jesuítas, eles iam ser ordenados sacerdotes, alguns, outros adolescentes, crianças, bem jovens, foram crucificados nesta colina, na cidade de Nagasaki, chamada Colina Santa. Colina Santa. Foram 26 mártires em 1597. 20 anos depois, foi também torturado os mártires. Aí foram mais numerosos, foram 56 mártires. Em 1619, foi martirizado o beato Domingos Jorge com os 2 missionários jesuítas. Em 1622, 3 anos depois, 56 mártires católicos, cristãos católicos no Japão, derramaram o seu sangue pela fé católica. Entre eles estava a esposa do beato Domingos Jorge, Dona Isabel Fernandes, que tinha apenas 24 anos, e o seu filhinho que já estava com 4 anos. Antes de morrer, eles foram decapitados. Ela disse assim: de todo o coração ofereço a Deus as 2 coisas mais preciosas que eu possuo no mundo: a minha vida e o meu filhinho. E foram martirizados. Os padres e religiosos foram queimados vivos a fogo lento. Os leigos foram decapitados, como é costume do martírio que era feito pelos japoneses. Meus irmãos, vocês percebem que para nós professarmos a nossa fé católica, nós passamos pelo sangue de muitos homens e mulheres antes de nós. Como que nós precisamos honrar o catolicismo, como que nós precisamos honrar o nosso batismo, levantar a bandeira da nossa fé, que é o credo apostólico. Eles morreram entoando o credo apostólico,
creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e com alegria e com cantos de júbilo derramaram o sangue 56 mártires, entre eles o beato Domingos Jorge, a sua jovem esposa Isabel Fernandes e o seu filhinho de 4 anos, Inácio. 351 anos depois, o céu se manifestaria na mesma ilha japonesa, nessa nação tão querida no extremo oriente. Nossa Senhora, ela apareceu, a irmã Agnes Sasagawa, em 1973, trazendo uma mensagem muito importante, não só para o Japão, mas toda a Ásia, a igreja e o mundo. O bispo Dom Ito, bispo da região de Akita, ele disse na Páscoa do dia 22 de abril de 1984, lembrando que a irmã Agnes, ela foi estigmatizada, assim como o Padre Pio, como Santa Gema Galgani, ela recebeu os estigmas, as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo nas suas mãos. E quando ela ia comungar, ela recebeu também a comunhão mística, onde, quando ela recebia o Santíssimo Sacramento, Corpus Christi, Sanguinis Christi, a hora que a hóstia santa, a hóstia sagrada, tocava nos seus lábios, se tornava sangue vivo, ficava cruenta. Os fenômenos místicos na vida da irmã Agnes Sasagawa, servas da Eucaristia, ela está viva inclusive, está com quase 90 anos. E o ano passado, dia 6 de outubro, antes de nós entrarmos nesse período difícil do final do ano passado e 2020, o seu anjo da guarda, que manifestou a ela várias vezes, disse o seguinte, o anjo da guarda disse, dia 6 de outubro de 2019, antes de nós entrarmos nesta pandemia, antes de nós entrarmos nessas lutas que estamos passando, o anjo da guarda disse à irmã Sasagawa, no Japão, é bom que diga a todos, cubram-se de cinzas, rezem o rosário penitente todos os dias, seja como uma criança, ofereça sacrifício todos os dias. É bom que diga a todos, cubram-se de cinzas, ou seja, Deus está dando um tempo de penitência. Se esse vírus veio da Ásia, veio feito em laboratório, veio para desestabilizar tudo, a gente não sabe. Se esses lockdowns e essas pandemias vêm para desestabilizar tudo, trazer insegurança, nós não temos conhecimento, nós não somos Deus, mas uma coisa é clara para todos nós, e eu rezo isso todos os dias, e eu sinto isso na minha mente, no meu coração e na minha vida. Senhor, Tu está nos chamando à conversão. O Senhor está nos convidando a um exame profundo de vida, um exame profundo da nossa conduta, para que sejamos salvos. É por isso que Deus está permitindo esta anormalidade e toda essa batalha biológica e ideológica de 2019 para 2020, que não é novidade, hein, queridos? Não é novidade, é só consequência de tudo que já vinha sido plantado de forma horrenda desde a década de 60 e 70, é só ter um pouquinho de conhecimento histórico, tanto da história secular, quanto da história eclesial, e a gente vê que o céu está se manifestando. O bispo de Akita, Dom Ito, disse no dia 22 de abril de 84, em Niigata, no Japão, e reconheceu a origem sobrenatural dos fatos de Akita, uma imagem da Virgem Maria, uma imagem de 1,5 metro aproximadamente, de madeira, de Nossa Senhora de todos os povos,
derramou lágrimas por 101 vezes. A irmã Agnes, membro da comunidade das servas da Eucaristia, recebeu mensagens do seu anjo da guarda e da Mãe de Deus, da Virgem Maria, que confiou-lhes 3 mensagens de uma extrema gravidade. Um tal reconhecimento é um acontecimento de projeção mundial e deve interessar a todos os cristãos e até mesmo os que não são cristãos. Ao ver os homens tão afastados de Deus, a nossa Mãe do Céu manifestou a sua tristeza, derramando lágrimas verdadeiras, reconhecidas como tal por peritos científicos. Recentíssimo, década de 70, no Japão, um país super desenvolvido. 101 vezes Nossa Senhora lacrimejou sangue em 1973. Pouquíssimos católicos sabem disso. Parece que a mensagem do céu, o verdadeiro espírito do catolicismo, ele fica sepultado nas fileiras dos bancos e no coração de muitos ministros. Depois que a ciência atestou a sobrenaturalidade dos fatos, o bispo Dom Ito deu o veredito canônico, autêntico das aparições. E Nossa Senhora disse em outubro de 1973, e terminamos com as palavras da Santíssima Virgem, honrando o sangue dos mártires japoneses, dando à irmã Ain Sasagawa um dom extraordinário de reparação, e essa mensagem para chegar no teu coração, na tua vida, na tua família, nas nossas paróquias, e colocarmos em prática a palavra do Senhor. Nossa Senhora disse: minha filha querida, escuta bem o que vou dizer-te, informarás disso ao teu superior. Como já te disse, se os homens não se arrependerem e emendarem, o Pai infligirá um castigo terrível à humanidade inteira. Será um castigo maior do que o dilúvio, como nunca houve anteriormente. Cairá fogo do céu que aniquilará uma grande parte da humanidade, tanto os bons como os maus, não poupando sequer os padres e os fiéis. Os sobreviventes ficarão numa tal desolação que invejarão os mortos. As únicas armas que vos restarão são o rosário. Nós viemos falando do rosário inteiro composto de 4 terços, sim, mas o Papa João Paulo II disse que quem reza os 3 clássicos, gozosos, dolorosos e gloriosos, está rezando o rosário inteiro. Se você quiser rezar o luminoso também, todos os dias, pode ser, Deus seja louvado. O Papa, na sua encíclica Rosarium Virgenis Mariae, de 2002, ele acrescentou os luminosos e pediu que fosse rezado também, mas deixou muito claro para todos nós, quem reza os 3 está rezando o rosário todos os dias. As únicas armas que vos restarão serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho. Qual que é o sinal deixado pelo meu filho? A Santa Cruz, o crucifixo. Todas as casas devem ter um belo crucifixo, e de preferência um crucifixo bem chagado, chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo, porque nem sempre nós teremos Eucaristia, mas o rosário e o crucifixo nós poderemos ter na nossa casa. Nossa Senhora está dizendo: rosário diante do crucificado será as nossas armas. Recitai todos os dias as orações do rosário. Com o rosário rezai pelo Papa, pelos bispos e pelos padres. Nossa Senhora pediu para rezar pelo Papa, pelos bispos e pelos padres. Não criticar o Papa, os bispos e os padres. Não pisar no Papa, nos bispos e nos padres. Não rotular os papas, os bispos, o Papa, os bispos e os padres. Não, é rezar. Nossa Senhora não pediu para julgar em nenhuma mensagem dela. Não pediu para ficar metralhando em nenhuma mensagem dela. Seja quem for, seja quem for.
Da medida que você julgar, da medida que você tiver rigor com o Papa, os bispos e os padres, Deus terá rigor com você. Do mesmo jeitinho que você tem rigor com eles, que nós temos rigor com o clero, Deus terá rigor com você. À medida que medides, sereis medidos. Lucas 6,37. Nossa Senhora pede amor, conversão, reparação. Não ficar pisoteando no clero, que já está pisoteado demais pelo mundo, pelas críticas do mundo e pelas fraquezas próprias. Por isso que Nossa Senhora chorou sangue 101 vezes por você, pelas minhas atitudes, pelas suas atitudes. Nós não queremos, Virgem Maria, pegar o teu sangue precioso que destilou do teu coração e do coração do teu filho e fazer disso motivo de pisar, motivo de tristeza para a Senhora. Nós queremos recolher este sangue, como a gente faz na Passio Domini, e oferecer aos sacerdotes, oferecer com amor, com a vida. Essa é a mensagem mariana. Quando Nossa Senhora mostra as deficiências, as fraquezas do clero, ela pede oração, reparação e penitência. Ela não pede julgamento, ela não pede indiferença, ela não pede críticas. Para com isso. Nossa Senhora está chorando sangue pelas tuas atitudes, pelas minhas atitudes. É conversão, meus irmãos, é conversão. E continua a Santíssima Virgem: a ação do diabo infiltrar-se-á mesmo na igreja, de maneira que se verão cardeais oporem-se a cardeais, bispos a outros bispos. Os padres que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus confrades, as igrejas e os altares pilhados. A igreja ficará cheia daqueles que aceitam concessões e compromissos com o mundo. E o demônio levantará muitos padres e almas consagradas a abandonarem o serviço do Senhor. O demônio será especialmente implacável com as almas consagradas a Deus. A perspectiva da perda de numerosas almas é a causa da minha tristeza. Jesus disse para Santa Faustina que quando uma alma vai para o inferno, ele cai numa tristeza mortal. Por isso que Nossa Senhora disse em Fátima: rezai e fazei penitência pelos pecadores. É isso que muitos de nós, graças a Deus, já estamos procurando fazer com a força do Espírito Santo e a consagração total à Santíssima Virgem. Se os pecados aumentarem em número e em gravidade, não haverá mais perdão para eles. Dilo corajosamente ao teu superior, ele saberá encorajar cada uma de vós a rezar e a praticar obras de reparação. Fenômeno de aparição e de mensagens proféticas reconhecidas pela igreja e precisa ser dado a conhecer a todo mundo, para que uma vez entremos num caminho de conversão, de entrega, nos tornemos almas reparadoras, que amam, que adoram, que oferecem sacrifício, como o anjo da guarda disse à própria irmã Agnes Sasagawa, agora dia 6 de outubro do ano passado, 2019. Cubram-se de cinzas, se tornem como crianças, rezem todos os dias o rosário penitente, ofereçam sacrifícios. É isso que o céu pede de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.